Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, aqui diretamente da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. Hoje a gente vai falar sobre a Semana da Verdade, um evento que já vem sendo realizado em Petrópolis pela Comissão da Verdade de Petrópolis e que tem como meta lembrar questões importantes da nossa história recente e que fizeram a mudança do nosso contexto social. Eu acho que é muito legal a gente lembrar que a gente sempre fala disso aqui para você entender a importância do que se passou como fomentador e para não deixar a gente vacilar agora. Mas antes disso e a partir de agora, semana a gente vai ter sempre uma ideia, um refresco, uma pílula, alguma coisa assim que fale um pouco sobre o nosso dia a dia além da nossa pauta. A gente vai falar sobre saúde, a gente vai falar sobre bem-estar e a gente começa, na verdade, falando sobre a importância de você abrir os olhos no dia a dia da sua vida enquanto mulher. A gente hoje quem vai falar com a gente é a Drica Madeira e a gente vai falar rapidamente sobre violência. Roda aí. Oi, eu sou Drica Madeira e vim falar com você sobre violência contra a mulher. Bom, você tem sabido por aí que a violência contra a mulher está no âmbito da Lei Maria da Penha para te proteger, está no âmbito juridicamente para proteger você. Existem vários tipos de violência, violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Hoje a gente vai falar um pouco da violência psicológica. A violência psicológica, ela está num lugar secreto, porque na verdade a marca, o registro dessa violência não fica claro, às vezes nem para você que sofreu violência, nem para quem está no entorno. A violência psicológica ela é insidiosa, é bem verdade, mas ela deixa marcas profundas. Tem gente que diz que a violência psicológica seria o primeiro passo para um caminho da violência, como se a violência viesse numa escalada, e não é exatamente assim que acontece, ou não é com todo mundo que acontece dessa forma. Mas, de fato, diante de um tapa que configura violência física, certamente foi precedido de uma violência psicológica, porque se não na fala do agressor contra você, no gesto. Aquele gesto, ali já estava contido uma situação violenta que abalou o seu psicológico. Então a violência psicológica, ela está em alguns pequenos detalhes que a gente às vezes não observa, não ficam muito claros, né? E a gente configura ela juridicamente com humilhação, constrangimento, porque senão você vai me dizer, mas Drica, como é que eu faço para dizer que eu sofri violência psicológica? Fica difícil, né? Qual é mesmo o tipo penal que vai caber aí? E aí eu te respondo, você vai qualificar essa violência psicológica, estratificar, né, mostrar o registro dela através de algum tipo de abalo emocional psicológico, que pode ser ou não atestado por um especialista da área, mas que certamente deixou uma marca, muito possivelmente uma marca inclusive pública. Porque a gente trabalha com dano moral hoje em dia e a violência psicológica contra a mulher, ela se localiza exatamente aí. Normalmente, o dano da violência psicológica, ele acontece dentro de casa, mas ele acontece muito publicamente. Diferente da violência física, que acontece secretamente, veladamente dentro de casa, eventualmente na rua, mas aqui no caso, dentro de casa, a violência psicológica, ela normalmente acontece publicamente. São os constrangimentos que a gente sofre pelo fato de ser mulher. E se sentir diminuída por esse fato, e se sentir humilhada por esse fato publicamente, né? Quando você está na frente de algumas pessoas, e essas pessoas, homens no caso, vão dizer que não faz isso, está parecendo uma mulherzinha para um outro sujeito. Isso, na verdade, é uma diminuição daquilo que a gente é. A gente fica por aqui hoje, eu acho que tem muita coisa para a gente falar sobre violência contra a mulher. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar início ao nosso bate-papo. Sejam muito bem-vindos. Eduardo e Rafael, é sempre um prazer recebê-los aqui no programa. Mas vamos começar, afinal de contas, o que é a Semana da Verdade? A Semana da Verdade é um conjunto de atividades de caráter cultural, educativo,
social, né, que tem por objetivo trazer à tona os fatos, os processos nas quais há crimes contra direitos humanos cometidos aqui em Petrópolis, no período compreendido entre 1964 e 85. Além disso, também procura recuperar a memória das lutas dos trabalhadores ocorridos ao longo de todo o período que vem do século XX até os nossos dias. Até os nossos dias é importante de falar, porque elas ainda existem, não é verdade? Isso. Em que edição que a Semana da Verdade está? A semana está na 3ª edição, ela foi instituída em 2016. Quando venceram o Prêmio Maestro Guerra Peixe pela primeira edição? Foi no ano passado. O ano passado nós recebemos o prêmio em função exatamente dessa... Da primeira. Da primeira. Que certo. Eu era da comissão, então... Ah, é? Por isso muito obrigado, Carla. Olha, a gente não pode contar voto, né? Mas quando a gente tem orgulho do voto que fez, a gente até conta. Certo. Né? Mas eu queria dizer também que nós estamos... a Comissão Municipal da Verdade está concluindo o seu mandato agora em 21 de dezembro desse ano. E, por conta também disso, nós estamos assim, muito mobilizados no sentido de que a semana seja assumida pela sociedade civil em Petrópolis. Certo. Quer dizer, uma vez que a gente encerra as atividades, é preciso que grupos outros assumam essa tarefa, né? Inclusive porque a relação entre passado e presente, sabemos bem, e muitas vezes, infelizmente, né, não está bem resolvida nesse país, né? É verdade. Qual a duração, né? A gente sabe que é uma semana, ok, mas ela inicia que dia e vai até quando exatamente? Então, é importante ressaltar que faz parte do calendário oficial da cidade. Então, assim, para as escolas, para os professores que quiserem inserir nessa primeira semana de abril, que vai do dia 1º de abril ao dia 7, que é para inserir essas atividades, porque vai ter atividades acontecendo, e se quiser pedir ajuda da comissão para alguma coisa, estamos tentando fazer isso, né? A gente vai visitar algumas escolas, não dá para abarcar todas as escolas, mas a gente vai fazer algumas visitas exatamente para trabalhar com a memória, né? Porque a gente vê que o processo de término da ditadura acabou suprimindo muito da memória, né? Então a gente tenta reavivar tudo isso. Maravilha. Então, começa na segunda-feira, no dia 2, a gente vai começar com uma audiência pública. O que é uma audiência pública e qual é a importância disso? A gente várias vezes fala disso aqui na TV. É uma atividade aberta ao público, na qual ou se fala ou se escuta, não é? No caso do dia 2 de abril, vai ser uma audiência em que a comissão vai fazer uma comunicação dos resultados da pesquisa desenvolvida até aqui. Perfeito. E vai ouvir também a sociedade civil ali presente, no sentido de esclarecer fatos ou de levantar, inclusive, fatos novos, que são oportunidades para, na verdade, emergir coisas novas. Perfeito, maravilha. Começa com a audiência. Começa com a audiência, o nome da audiência é Dami Trione em Petrópolis, um agente da CIA no treinamento das forças policiais brasileiras. Explique-se, por gentileza. Tanto para mim como para os nossos telespectadores. Dami Trione era um agente da CIA, né, da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos da América. Ele fazia treinamento das forças policiais brasileiras, ele e um grupo enorme de outros assessores da CIA. Eram agentes ditos informais, eles não tinham, né, essa característica, eles exerciam essas atividades aqui por intermédio de um programa de assistência ao desenvolvimento, a sigla era USAID, né, a sigla assusta, né? Na verdade, United States Agency Development, né? Então, no interior desse programa de assistência tinha um componente de segurança pública. E no componente de segurança pública tinha o treinamento dessas forças policiais. Acontece que Dami Trione, ele era conhecido de forças policiais de Petrópolis. E ele esteve aqui, e é sobre isso que nós também iremos falar no dia 2. Fantástico. Então a gente tem essa audiência, e como é que segue essa programação da semana? Então deixa eu só fazer um adendozinho a essa questão, porque tem um filme, Estado de Sítio, se não me engano ele é chileno, né, esse filme. Não, do Costa Graves. Ele é grego, ele fez esse filme, Estado de Sítio, na qual ele mostra o evento do sequestro do embaixador brasileiro, o Gomide, e do Dami Trione, pelos Tupamaros,
E aí há um cerco, né, o cerco no interior de Montevidéu para procurar localizar os sequestradores, no caso o grupo Tupamaros, e tentar resgatar, portanto, os 2 sequestrados. Eles não conseguem, e o Damitrione é executado. O embaixador brasileiro é salvo por negociação do governo brasileiro da época. Certo. Não é? Eu quis inserir só a questão desse filme, porque nesse filme traz algumas reflexões importantes, né? Qual era a atuação dessas pessoas, como eles faziam com palestras e tudo mais, e para fazer essa conexão com Petrópolis, né? Como que um agente desse veio parar em Petrópolis? Certo. Então, isso no dia 2, vai ser lá no Cefet, às 19 horas. Como a gente estava falando, a gente abriu e estamos divulgando para outras pessoas fazerem também, outros coletivos. Vai ter uma roda de conversa, Inês Etienne, a Casa da Morte, do coletivo Inês Etienne Romeu, que é Mulheres da Rua, Mulheres da Luta, que é presidido pela Yara Rocha. Sim. Então, vai haver lá na 7 de abril, na sede da Língua de Trapo. Aí isso é organização, no caso, do coletivo. Na quarta-feira, organizado pela Comissão da Verdade, com o apoio do PCdoB, o JS e da firma, a empresa que tem agora lá na 13 de maio, a gente vai trazer o filme, a pré-estreia do filme Araguaia Presente. Olha, que Então, legal. a gente vai fazer a pré-estreia aqui desse filme e vai trazer os 2 diretores desse filme, no qual o Breno Moroni, que foi irmão da Jana, né, que foi assassinada na Araguaia, desaparecida. Ele está atuando nesse filme também. Ai, que... Então, né? é um filme forte, é mistura de filme com documentário. Então, a gente está com muita satisfação de poder fazer a pré-estreia aqui em Petrópolis. Nossa, né? com certeza. Acho que vai ser um momento importante. Sim, né? sim. Pra da violência daquele lugar, né? Exato. Até mesmo para a questão da gente ressignificar o que foi isso, né? Exatamente. Você pega alguém que sofreu com a ditadura, que teve a sua família usurpada, e aí isso vira arte. Né? E eu acho esse processo de transformação impressionante, né? Você dá voz através da arte. E a arte, ela nunca mais morre. E é impressionante, você vê o making off do filme, né? Porque o Breno fez, na verdade, um general, né? Então, em alguns momentos, assim, tem algumas fotografias que ele está reflexivo e tal. Então, a gente convida, vai ser 19 horas, na 13 de maio. Que delícia. Vai ser bem interessante. O PCB convidou para Mulheres e a Ditadura Militar no Brasil, a luta das mulheres e seus espaços de atuação. Está sendo organizado pelo PCB, o JC e o coletivo Ana Montenegro. Só que eles não me passaram ainda o local e o horário. Okay. Mas, de qualquer maneira, a gente vai disponibilizar depois no Facebook da comissão. Com certeza. Na sexta-feira, dia 6, vai ter o CDDH, vai fazer também, a organização do CDDH, discutir para resistir, fazer uma análise de conjuntura com algumas pessoas, dentre eles o BOF, que vai fazer essa discussão. Saudades. Eu vou me organizar essa semana. E eu acho que é interessante, porque o BOF também sempre traz uma perspectiva muito positiva, né? Sim, sim. Então, no momento, muitas vezes, que a gente sofre algumas violências, é bom a gente ter esse apoio, né? Eu acho que esses movimentos, esses momentos são para a gente se apoiar e se reerguer. Fantástico. Né? Então, a semana fecha no dia 7, no sábado, que a gente vai fazer um evento que é Arte e Resistência, às 18 horas, na Praça da Liberdade, com uma atividade mais lúdica, visando sempre, né, trazer a memória, trazer à tona essas questões. Então, vai ter uma roda de capoeira com pessoas que são militantes, que são do movimento negro, que vão trazer para a gente um pouquinho sobre essa questão do negro, da resistência, e a gente vai fazer essa conexão entre ditadura militar, o movimento negro e a resistência até hoje do movimento negro. Fantástico. E vão ter a apresentação do Durango Kid, Adoro a Dominique e o João Pedro, a Dominique que é flautista, o João que é violonista, e a apresentação, se tudo der certo, do Islã da Liberdade, que são umas meninas incríveis, que tem uma posição muito... Eu não sei se você chegou a... Não conheço. Depois eu mando até o áudio para você, que é maravilhoso. Assim. Você vê uma menina de 19 anos e fala, gente, não é uma menina, é uma mulher com uma postura muito firme diante de dezenas de pessoas fazendo poesia. Né? Então, que maravilha. Bem então, interessante. Uma programação diversificada e uma programação muito bem estruturada.
a gente sempre visa isso. A audiência pública, muitas vezes, apesar de ser voltado para a sociedade, geralmente é mais intelectuais, pessoas mais interessadas. Então, a gente tenta trazer vários tipos de evento, tanto cinema, quanto essas atividades na praça, porque é importante isso, a gente manter a memória viva, né? É a gente trazer à tona, a gente trabalhar com a memória. Com certeza, muito interessante. Quem não conseguiu anotar a programação, como obtém mais informações e ela completinha? Então, amanhã vai estar no site da comissão, tudo organizado direitinho, e no Facebook também, que vai estar lá tudo organizado. Comissão da Verdade Petrópolis. Comissão da Verdade de Petrópolis. Maravilha, então ótimo. Falamos sobre a semana, vamos fazer um breve intervalo e a gente volta no próximo bloco dando continuidade a esse papo falando sobre verdade. Fica com a gente. Rapidinho a gente volta correndo, porque hoje a gente tem conteúdo. E conteúdo é muito importante, muito bom da gente levar para você aí de casa. A Comissão da Verdade, a Semana da Verdade, é o reflexo do trabalho árduo da comissão. Vocês falaram que vão estar no final do ano entregando. Se a gente fosse fazer uma avaliação desses quase 3 anos de trabalho, quais foram os resultados na avaliação de vocês? Acho que são muitos. Talvez o mais importante seja a própria semana, que está se desenvolvendo já na sua 3ª edição, o fato da sociedade civil petropolitana estar envolvida, e também o que está aparecendo em decorrência da própria atividade de pesquisa que nós estamos desenvolvendo. Quem acessar hoje o portal da comissão na internet vai achar, por exemplo, uma carta escrita pelo irmão do Fabiano Gomes, que foi um candidato a vice-prefeito que se suicidou aqui em Petrópolis em 17 de outubro de 1966, por conta de ter sido acusado de ser o informante que levou à impugnação da candidatura de Paulo Gratacós. Isso aconteceu em outubro de 1966. Nós fizemos a divulgação disso através de um blog chamado Acontece em Petrópolis, e ele escreveu-nos uma carta que nós publicamos com alguns esclarecimentos para mostrar que a acusação contra o irmão, além de ser infundada, acusando de ser um informante, era uma armadilha montada pela polícia política, pelo DOPS da época, né, sob a chefia de Wilson Madeira, e que ele, ao se suicidar, ele questiona o sistema político vigente, mas, ao mesmo tempo, ele garante que o processo continue, porque no dia seguinte ao suicídio dele, o juiz recusa a impugnação encaminhada pelo então promotor da Justiça e declara que Gratacós é candidato. Então, é uma forma... nos faz lembrar, de fato, um fato político semelhante na história do Brasil, né, nos idos de 1954. De qualquer maneira, isso mostra como a divulgação dos fatos levou as pessoas interessadas a se manifestarem. E isso está crescendo. A gente está percebendo que está aumentando. Pessoas que estiveram, inclusive, envolvidas diretamente como familiares, como é o caso, por exemplo, de Marcos Madeira, filho de Wilson Madeira, que nos prestou um depoimento falando do próprio pai, deixando claras as diferenças entre os dois, né, deixando claro, demarcando, vamos dizer assim, a questão ideológica que os separaram, porque o pai era chefe do DOPS e ele, Marcos, se tornou um militante, né, no movimento estudantil nos idos de 1968. O que familiarmente devia ser extremamente complexo. Exatamente. Porque você lutar contra a sociedade já é complicadíssimo.
você lutar dentro de casa para impor sua opinião e aí sim sair, isso deve ser um exercício. Isso mostra que a complexidade das coisas e de que modo nós, inclusive, devemos entender essa complexidade para poder situar os fatos, entender os fatos nesse contexto de complexidade, né? Eu acho que é relevante também para a gente trazer à memória, não somos nós os precursores disso, né? Certo. Tem a Ismênia Lima Martins, tem o Norton Ribeiro, teve várias pessoas que trouxeram essa questão do trabalhador em Petrópolis. Porque muita gente repete, pega e repete o tempo inteiro que Petrópolis é conservadora, e a gente quer trazer à tona que, na verdade, Petrópolis tem uma elite muito conservadora, mas sempre teve uma classe trabalhadora muito ativa. Afinal de contas, aqui foram as primeiras grandes greves de trabalhadores. Se eu estiver equivocada em algum momento, vocês me corrijam, mas não é verdade. Isso, porque senão a gente fica com esse discurso do opressor, né, de sempre assim, não, porque temos uma elite conservadora. Sim, temos uma elite conservadora, mas vamos fazer o porém? No entanto, temos uma classe trabalhadora que briga, que luta, e que, porque para ter ação, falar até de física, né, para falar com as pessoas que são mais, para toda ação tem uma reação, tem que ter. Né? E felizmente a gente tem essa reação aqui em Petrópolis. Então, vamos levantar essa história. Mais de 300 pessoas presas de 64 a 66. É um bom número. Então, para uma cidade pequena, não né? Posso lembrar, inclusive, um fato dentro dessa luta dos trabalhadores. Em 1960, em dezembro de 1966, até setembro de 1967, os trabalhadores da Companhia Petropolitana de Tecidos ficaram paralisados. Foi uma greve que durou 9 meses, por conta de sucessivos atrasos no pagamento de salários, né? Eles pararam, né? Só depois disso houve intervenção do governo estadual e com apoio do governo federal para restabelecer o funcionamento da fábrica e quitar os débitos trabalhistas da empresa. Então, veja, em plena ditadura militar, os trabalhadores estavam fazendo greve. Então, para deixar claro que mesmo em situações de grande constrangimento político e de ameaças, os trabalhadores não deixaram de lutar pelos seus direitos. Não deixar de lutar pelos direitos, então, é uma das principais bandeiras que a gente também pode levantar na atualidade? Com certeza. Eu tive o prazer de entrevistar o José Geraldo, me fugiu o sobrenome mais de uma vez aqui, e ele falava aqui, e eu adoro essa frase, que o lugar de trabalhador é na rua. E eu acho que é bem isso, não é isso? Eu acho que é importante agora a gente pensar nessa contra-reforma, né, trabalhista. Sim, total. Porque, assim, é o que a gente estava falando. A gente fica muitas vezes com o discurso, né, do opressor, o discurso que vem de cima. Todo o direito do trabalhador foi conquistado. Sim. Foi lutado. Nada foi dado de... não, mas teve tal presidente que deu. Não, ninguém deu nada. Foi tudo lutado, foi conquistado pela classe trabalhadora, através de greve, através de movimentação nas ruas. Então, assim, o dever do trabalhador é estar na rua pedindo. Porque a gente fala, às vezes, de política. A política não é um partido. A política é diária. O nosso corpo é política, nossas ações são políticas, né? Então, quando a gente quer, quando a gente precisa de algo, a gente precisa ir atrás. Como é que a gente é visto? Indo às ruas, né? Então, eu acho que é essencial a gente sempre lembrar disso. Nesse exercício. A gente está chegando no final do programa e eu queria rapidamente que a gente fizesse pelo menos vocês que têm um conhecimento tão a fundo de ditadura e do que se viveu com uma intervenção, como é que está sendo a avaliação de vocês hoje sobre o que está acontecendo na cidade, mas no nosso estado? É difícil, né? A pessoa faz pergunta difícil com 1 minuto. Com 1 minuto só? 1 minuto. Então, é complexo, né? A gente viu a execução de uma vereadora, da Marielle Franco, um assassinato político, e isso aí traz à tona várias questões, né? Porque, assim, qual o intuito de fazer esse tipo de atuação? Esse tipo de atuação? A gente... Você quer falar mais, Eduardo? Acho que você talvez fique mais... Já que nós temos tão pouco tempo, né? Sim, é verdade. É importante lembrar que as associações de moradores e lideranças comunitárias estão organizando uma comissão popular da verdade com vistas a apurar, pelo lado da sociedade civil de caráter popular, as razões e os mandantes desse crime, né, dessa execução política, como Rafane colocou bem aqui.
E eu acho que é nesse processo que também os trabalhadores nas favelas reagem à opressão a que eles são submetidos secularmente, e ainda mais sob intervenção, porque eles são vistos como... A favela é vista como lugar de bandido, né? Esquecendo que estão oprimidos pelos bandidos, pelas milícias e também pela corrupção que se sobrepõe a elas. E é isso que, inclusive, que vários especialistas estão apontando. Inclusive o ex-secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, que deu uma entrevista recentemente, ele tem um nome de difícil pronúncia, mas eu vou tentar aqui, chama-se, o sobrenome é Herkenhoff. E ele diz, resumindo, o problema maior do Rio não é o tráfico, é a corrupção endêmica na administração. É isso que enfraquece o Estado ao enfrentar o criminoso. Então, veja a complexidade da situação e a importância que tem a criação dessa comissão, com vistas de fato a apurar o que aconteceu e reagir a essa situação de constante ameaça à vida, né, que os trabalhadores nas favelas e, de um modo geral, também os próprios cidadãos cariocas, todo mundo sabe o que significa hoje em dia circular pela cidade em certas horas, em certos lugares, significa viver uma situação de liberdade condicional. Muito obrigada, de verdade, pela presença de vocês. É sempre um prazer para o programa, enquanto pauta, e é sempre um prazer pessoal estar com vocês, porque vocês, de verdade, transmitem um conhecimento não só para o nosso telespectador, mas também para essa apresentadora que tem o prazer de estar aqui. Obrigada, de verdade. Eu gosto de verdade verdadeira. Ok? Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta numa próxima semana, sempre com um programa falando sobre essa nossa realidade trabalhadora. Um abraço grande e até lá.